Para abrir essa série, eu queria introduzir algumas coisas importantes para que a gente entenda o valor, novamente, das nossas casas, dos nossos lares, das nossas famílias. O mês de maio, já há algum tempo, tem sido para nós uma oportunidade para a gente refletir sobre as famílias. E diante dos últimos acontecimentos, a gente nunca ouviu tanto a hashtag Fique em Casa. Talvez todo dia você recebe, você ouve numa programação pela TV, você vê alguém postar, fique em casa. Isso tem sido repetido para a nossa realidade. E para grande parte da sociedade. Tem algumas pessoas que não estão conseguindo, tem serviços que de fato não podem parar. Mas a grande parte da população tem ficado em casa. Mas eu creio que você concorda comigo que, diferente desse movimento de ficarmos ou voltarmos para um tempo maior para dentro de casa, já há algumas décadas, o nosso movimento tem sido para fora. Tem sido para sairmos de casa. E eu queria dizer que, de certa forma, nós deixamos e abandonamos as nossas casas, homens e mulheres, em busca daquilo que nós esperamos conquistar financeiramente, profissionalmente. Mas com esse abandono do lar, nós deixamos valores fundamentais para a nossa vida, para a nossa família. Por exemplo, nós terceirizamos, nesse processo, aquilo que nós comemos. Não quero dizer que é errado comer fora, mas nem sempre hoje nós temos a opção, porque as pessoas de fora ditam aquilo que nós deveríamos comer. E a forma que a comida é apresentada com todos os processos que hoje já existem. Nós também terceirizamos a educação dos nossos filhos, na expectativa que a escola supra, eduque, ensine, oriente. Nós terceirizamos também, nesse mesmo movimento, a espiritualidade, a fé da nossa família, esperando que o pastor resolva, a igreja faça, que alguém oriente, que alguém ensine, que alguém conduza a minha família na questão espiritual. E sem perceber, nós tornamos a nossa casa em apenas um lugar, um simples espaço, onde nós encontramos pessoas, se não moramos já sozinhos, aonde nós dormimos, e daí por aí a gente faz coisas essenciais. Alguns gostam e ficam mais em casa, mas eu vejo esse movimento que estamos agora, um movimento que não era mais comum na nossa sociedade. E Stanley Jones, conhecido como um dos maiores missionários do século XX, que principalmente atuou servindo na Índia, ele tem uma frase que reflete aquilo que nós temos pensado para essa série. A religião deve centralizar-se nos lares e não no templo. A religião deve centralizar-se nos lares e não no templo. E eu quero que você entenda essa palavra religião, por mais desgastada que ela esteja, como a oportunidade que Deus tem nos dado, como nunca tivemos antes, de nós olharmos para a nossa própria casa e aproveitarmos esse momento para restaurar aquilo que é mais importante. Fazermos esse movimento de parar,
ver aquilo que é essencial para que não abramos mão. E como aquilo que é essencial, não podemos deixar de recuperar a nossa casa como um lugar aonde a fé é vivida, ensinada, é constantemente expressa, dia após dia. Eu entendo o valor da igreja, da comunidade, de estarmos juntos como irmãos. Mas se olharmos biblicamente, a palavra nos diz que a palavra que o Evangelho define como casa é a palavra oikos, ou oikos. E na Grécia Antiga, esse conceito seria mais ou menos uma unidade básica da sociedade. Algo que completa um todo. Algo que fortalece a cidade. Não é à toa que a palavra oikos também ajudou na concepção da palavra polis, cidade, família. E nós sempre falamos, como igreja, famílias fortes, igrejas fortes. Mas, ao mesmo tempo, hoje, o movimento tem sido fortalecermos as igrejas. E não temos percebido que temos enfraquecido os nossos lares. Olha só que interessante quando a palavra oikos é usada no Novo Testamento. Por exemplo, em Marcos 5,19, depois de ter curado um homem possuído por espíritos imundos, Jesus disse: vá para o seu oikos, vá para a sua casa, para a sua família e anuncie tudo quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Jesus não disse: vai, conte lá na igreja, vai, conte lá na sua vizinhança. Não, primeiro vai para a tua casa. Primeiro conte para os seus. Primeiro testemunhe lá dentro. Lucas 19:9, quando Zaqueu aceitou Jesus como Salvador, o que a palavra diz em Lucas 19:9? Hoje houve salvação no seu oikos, na sua casa. João 4:53, também na mesma ideia, depois de Jesus ter curado o filho de um oficial, o texto diz assim: assim creram eles e todos do seu oikos, e todos da sua casa. Para esse momento, para falar que lá em casa, ou acontece lá em casa, milagres, eu poderia escolher vários textos. Textos, por exemplo, como Lucas 4, 38 e 39, sobre a cura da sogra de Pedro, que acontece na casa de Pedro. Poderia olhar para esse texto quando essa mulher estava com febre e dizer para você: olha, Jesus pode ouvir a oração lá na tua casa. E antes mesmo de você já pensar no remédio, ficar desesperado, lembre de orar. Seja a coisa mais simples. A tua casa é lugar onde acontecem milagres. Milagres que Deus pode fazer. E esse texto diz que a expectativa foi pedirem para Jesus: Jesus, faz alguma coisa, porque essa mulher está com muita febre. Lucas 8, 52 a 56, na casa de Jairo, Jesus ressuscita a filha de Jairo. Olha o que acontece, ressurreição, numa casa. Também em Lucas, capítulo 5, verso 17 a 25,
na casa onde Jesus ensinava, não fala de quem era essa casa, mas Jesus cura um paralítico que é levado pelos amigos numa situação inusitada. Eles pegam a maca, cada um numa ponta, carrega esse amigo, colocam pelo telhado e levam aonde Jesus estava, porque essa casa estava cheia, repleta. E Jesus, primeiro, perdoa os pecados daquele homem, o que causa escândalo por muitos. E ele diz assim: tá bom, se vocês estão preocupados em eu perdoar os pecados desse homem, por que vocês vão ficar preocupados ou impressionados em eu dizer para ele: levanta e anda? E aquele homem foi curado em uma casa. Outros textos também, até no Antigo Testamento, falam sobre milagres que acontecem em casa. Mas eu queria abrir com você João 20, versos 26 a 31. E hoje eu estou fazendo o contrário. Eu introduzi essa série sem começar lendo um texto. Eu vou terminar lendo esse texto e deixando rapidamente duas coisas importantes para o meu e para o seu coração do Acontece Lá em Casa Milagres. Enquanto você vê aí o seu texto ser postado no chat, ou você pode abrir a sua Bíblia também, João 20, 26 a 31, no livro do Ed René Kivitz, falando um pouco desse texto, ele cita sobre milagres que os chineses, olha só, os chineses, não fica bravo com os chineses não, tá? Mas os chineses dizem o seguinte, cita o Ed René no livro Talmidim: o sábio aponta para a lua e o tolo fica olhando para o dedo. E o Ed René Kivitz completa: os milagres são o dedo. Jesus é a lua. Enquanto o sábio aponta o dedo para a lua, o tolo fica olhando para o dedo. Os milagres são o dedo. Jesus é a lua. Isso para dizer para você que não importa para Deus, ou para mim, ou para você, o tipo de milagre que Ele realiza na minha, na sua vida, na sua casa. Como o Eduardo contou aqui, milagres que eu também pude viver na minha infância, coisas que Deus fez. Mas João 20 mostra que existem coisas que Jesus quer fazer quando acontece lá em casa um milagre. Existem princípios que são mais importantes do que o próprio milagre em si. Lembrando aqui que o milagre é o dedo, mas Jesus é aquele que recebe todo o olhar, todo o crédito sobre qualquer coisa que acontece na nossa vida. E o texto de João 20, 26 a 31 diz o seguinte: uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos ali, com as portas trancadas, ou seja, em uma casa. E o Tomé estava com eles. E Jesus chegou e ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Em seguida, Tomé disse: veja as minhas mãos e ponha o seu dedo nelas. Estenda a sua mão e ponha no meu lado. Pare de duvidar e creia. Então Tomé exclamou:
meu Senhor, meu Deus. Vou crer, porque... Não, ele fica impressionado. Meu Senhor e meu Deus. E Jesus disse, você creu porque me viu? Felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram. Jesus fez diante dos discípulos muitos outros milagres, que não estão escritos nesse livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que crendo tenham vida por meio dele. Texto após a ressurreição de Jesus, quando ele aparece por 2 vezes aos discípulos em uma casa. E nessa segunda aparição, Tomé fica espantado. Ele está assustado como os outros, mas para crer que era Jesus, ele quer tocar nas suas mãos, nas suas feridas. E o texto diz que ele consegue ver, naquele momento, naquela casa, o milagre do próprio Jesus ressurreto naquela casa. Mas Jesus, ele aponta que aquele momento, que aquele sinal ali naquela casa, era um sinal para que Deus fosse glorificado, para que as pessoas ali crescem, para que aqueles que puderam experimentar por sinais na sua própria vida, confiassem, acreditassem. Como eu citei aqui, os sinais eles apontam uma realidade espiritual, mas nós não precisamos e não podemos ficar olhando apenas para o milagre. Milagres são os sinais de Deus para cumprir com a sua obra na nossa vida. Milagres são a prova que Deus está presente na minha vida, na sua vida, e que Ele continua atuando. Mas o texto diz, esses sinais vão acontecer por 2 motivos básicos. Porque os milagres acontecem lá em casa. E eu quero terminar dizendo, primeiro, para crermos. Para crermos. Para confiarmos. Não existe outro propósito de um milagre acontecer na sua casa, senão para crermos. Jesus diz para Tomé, você crê? Agora você crê? Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. E aqui o texto termina dizendo que muitos milagres aconteceram que não foram relatados para que pessoas pudessem também crer. Estão aqui anotados alguns, e outros continuam acontecendo hoje para crermos. Em segundo lugar, os milagres acontecem para testemunharmos, para contarmos. Como ouvimos aqui hoje um testemunho, como ouvimos aqui o que Deus fez na vida, na casa, na família do Eduardo. Por isso eu quero dizer para você, Deus tem feito sinais na sua vida, na sua casa. Deus tem nos dado a oportunidade a voltarmos os nossos olhos para as nossas casas, para que você creia. Não para que você tenha dúvida, não para que você tenha medo, não para que você manifeste aí incredulidade, para que você confie nele e para que você conte para os seus vizinhos, conte para os seus amigos. O Eduardo já tinha contado para mim que aonde o seu pai vai, ele conta
o que Deus fez lá no passado. Porque Ele não se esquece do sinal, um sinal que era para que outros também pudessem ouvir. E se aconteceu lá em casa um milagre, ele pode acontecer também na sua casa, na sua vida. E que possamos crer, fazer esse movimento enquanto estamos na nossa casa, enquanto restauramos o lugar da espiritualidade, onde nós ensinamos os nossos filhos a crerem, a confiarem, a orarem juntos, a esperarem no Senhor, que nós possamos crer e continuar contando, testemunhando, expressando os feitos de Deus na nossa vida. Que Deus abençoe assim a sua casa, o seu coração. Não fique pensando assim: eu estou esperando um sinal acontecer quando eu voltar para um templo, para uma igreja, para um lugar, para quando uma pessoa especial orar. Não. Lembre que hoje, lembre que agora, Deus continua fazendo aí na sua casa. Os sinais são para aqueles que crerão no Senhor. Deus, eu oro para que essa palavra encontre lugar, encontre, ó Deus, espaço no nosso coração, na nossa mente incrédula muitas vezes. Nós sabemos que para o Senhor não importa o tamanho do milagre, não importa como o dedo está apontado, o que importa é que o milagre revela o Deus que nós cremos e seguimos. Por isso que esses milagres que vão continuar acontecendo em cada casa, em cada família, mostre o Deus que está presente e que não tem se esquecido de nós. Por isso eu oro para que o Senhor visite lares, não só de Marília, mas que haja milagre, milagre que só o Senhor pode realizar. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém.